Aguardando o pessoal. Na live de hoje vamos falar sobre TDAH com a Bruna Ament. Hoje sem óculos. Ai, Jesus, esqueci os óculos, gente. Esqueci os óculos. Olá, Fernandinha. Fernandinha sempre é a primeira de arrumar meu rabinho aqui. Bruna já chegou. Deixa eu adicionar a Bruna. Hoje vocês vamos participar bastante. Eu sei que a live anterior não deu. Olha! Olá! Deixa eu ver aqui meu áudio, peraí. Aparecer? Porque todo mundo fala que não me aparece, eu não apareço direito. Aparece metade Tá você, bom? metade eu. Uhum. Tá bom. Falando para as meninas participarem hoje, né? Porque no anterior foi com o Igor e aí ele falou bastante, não deu pra gente responder muitas das perguntas, mas hoje dá, né? Hoje dá. Vamos ver, a gente tiver intercorrências aqui, gente, crianças, crianças em casa na pandemia. Falei, hoje eu tô sem óculos, eu esqueci o óculos, vim pra cá, aí esqueci o óculos, aí eu tô me sentindo meio cega aqui. E aí, Bruninha, como que você está? Tô bem, né? Como todo mundo na pandemia aí, tem dias para baixo, dias para cima, a gente tá, eu falo, bipolar, né? Quem não era, tá sendo agora. Mas hoje eu tô bem, assim, eu falo que é um dia após o outro, né? É verdade. Eu também. Ontem eu tive um dia com bastante dor, porque tá frio, né? A mudança de clima mexe bastante com lúpus, mas hoje eu já tô melhor. Então, tipo, você nunca entende. Não tem como você se planejar, né? Não tem como. Mas, né, esperando aqui o pessoal chegar. Hoje a gente tá. Eita, olha eu derrubando o celular de novo. A gente entrou no horário e entrou certinho. Sempre dá um BO aqui, né? Hoje eu trouxe a aguinha, Eu porque eu também. fico com a boca, eu fico com a boca seca, eu esqueço sempre de pegar uma aguinha. Fala muito. A gente fala mais do que a tia do Yakult. Bom, Se gente, a gente vai empolga. falar com. A gente vai falar sobre TDAH hoje, Bruna. O TDAH, que é. E o TDA, né, que é a sua variável, mas que é o transtorno mais comum da infância, que está aí entre 5%. Antes eles falavam em 2%, 3 a 5% das crianças. Hoje já se fala de 5 a 7% das crianças tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, né? Sem a hiperatividade. É o transtorno mais comum entre as crianças, o que traz aí um maior prejuízo dentro de sala de aula e fora dela, e é o mais negligenciado. Não temos Sim. tratamento, não temos legislação, não temos protocolos de terapias sendo aplicados aqui, falando Brasil, né? A gente sabe que existem protocolos para TDAH fora, mas aqui no Brasil ainda não estamos neste nível. Uhum. Não temos um processo de inclusão adequado para eles, e, no entanto, é o transtorno da infância mais comum, o mais comum e o mais negligenciado, né? Então, a gente tem com certeza bastante o que falar sobre o TDAH. Eu queria que você se apresentasse o pessoal aí. Eu sempre apresento as pessoas, mas é tão estranho. E é mais estranho ainda a gente se apresentar. Mas, enfim. Eu me chamo Bruna, né? Sou acompanhante terapêutica, trabalho na questão da inclusão aí com autismo, TDAH, TOD e outras demandas também. Sou estudante de psicologia, psicanalista em formação, finalizando psicopedagogia.
E trabalho com a Amanda lá no Instituto Epicene, fazendo aplicação, né, dos protocolos aí, Denver, ABA, Sunrise, Interacionismo, TEACH, estamos lá, fazendo as coisas, fazendo o negócio andar. Fazendo nossa saladinha, né? E você é É, mãe, né, Bruno? e sou mãe do Miguel, de 5 anos, também diagnosticado aí com TDAH e TOD, e estamos na luta, né? Eu falo que aí a gente consegue ter as duas visões, e é bem diferente, né? Como profissional e como mãe, assim, é um ponto cego como mãe, às vezes a gente tenta aplicar e não consegue, e é super compreensível, mas é isso, faz parte. Você cai naquela história do santo de casa não faz milagre? Exatamente. Casa de Porque ferreiro, aqui espeto eu de pau. caio. Aqui É, eu também caio, né? é, Aqui em casa também tem o Lucas, né, que tem TDAH e TOD, e também a gente cai no engodo do diabo aqui, né? Que é um, é difícil. Eu falo que é, trabalhar com TDAH, com as patologias, é uma coisa, viver as patologias dentro de casa é outra. É é outra, outra. e é muito legal esse olhar que você traz, porque você tem os dois horizontes, né? Então, você tem a carga profissional, então você tem lá, trabalha com aquela criança, orienta os pais, vira as costas e vai viver sua vida. Mas chegando em casa, você É. tem um quadro bastante igual, né? Ao que a gente costuma Uhum. tratar, né? Assim, eu acho, quando eles falam em 5, 7% das crianças com TDAH, eu acho pouco. Mas a gente tem a questão do diagnóstico, que é Uhum. muito difícil ainda hoje. E aqui a gente está falando de Santo André, porque estamos trabalhando em Santo André. Mas o diagnóstico de TDAH é uma coisa difícil, né? O TDAH, ele é uma patologia que, além de negligenciada, ela é banalizada porque muita gente não acredita nele. É Isso. muito, Acho que é muito comum. inventado, né? Foi a indústria farmacêutica que inventou, Sim, foi não sei quem que inventou, né? E aí colocam o TDAH nessa, suspende, né? Essa questão da veracidade da patologia. Só que a gente sabe que o TDAH é um transtorno neurobiológico, né? É um sim, transtorno neurobiológico que vai afetar aí os neurotransmissores da região do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, ele é muito importante porque é nele que a gente tem os processos atencionais, parte da memória, do autocontrole, né? Organização, planejamento e o controle inibitório. Então, sim. o que acontece no TDAH é que não é uma questão da fisiologia, né, da morfologia do cérebro, como a gente vê em outras patologias em que o córtex pré-frontal é menor, ou alguma coisa assim, mas é a questão da comunicação. Ela tem um erro de comunicação entre os transmissores. Em geral, a noradrenalina, né, e a dopamina, que, que falha na comunicação dos neurônios que estão aqui na região frontal do cérebro para o restante do encéfalo. Então, causando esses prejuízos todos. Então, hoje a gente já tem pesquisa, já tem estudo que prova que o TDAH existe, né? Que é É um real. transtorno neurobiológico. É É. real, né? E que deve ser tratado, né, de muitas maneiras. E assim, eu queria que você falasse assim, um pouquinho sobre as dificuldades que hoje a mãe de uma criança com TDAH elas encontram para conseguir o diagnóstico. Como que foi assim para você pessoalmente? Como que foi para você conseguir chegar no diagnóstico do Miguel? Então, para mim aqui, pra gente, o Todd foi o que apareceu primeiro, né? Desde novinho, assim, quando ele tinha uns 2 anos, foi onde a gente percebeu que o comportamento estava bem diferente. Mas até então eu achava que, até por ser mãe de primeira viagem, né, a gente acha que tá dentro ali, não tem muita coisa para comparar, não tem outra criança em casa para comparar. Então eu achava que estava tudo ok. Mas alguma coisa, eu falo que mãe tem um instinto ali, não falha, alguma coisa me dizia que estava a mais, que era exacerbado, assim.
as crises que ele tinha de raiva, né, excessiva. Ele já ia para a escolinha, então aí os professores também começaram a notar que as questões das birras não eram birras comuns assim para a idade, era uma coisa a mais, né? E aí foi onde a gente primeiro levou ele para fazer psicoterapia tradicional, digamos assim. E aí foi levantado mesmo a suspeita de um TOD, mas não podia fechar diagnóstico porque ele era muito novinho, né? Com o passar do tempo na terapia, muita coisa melhorou, né? A gente também recebeu orientação parental, então a gente adequou muita coisa em casa e aí melhorou bastante. Conforme ele foi ficando mais velho, aí de 4 para 5 anos, foi onde a gente começou a perceber não mais a irritabilidade e agressividade que a gente via no TOD, foi mais a questão da impulsividade e da hiperatividade. Aí foi onde veio com tudo essa questão da agitação, da ansiedade. E aí eu procurei uma faculdade, né? Tem muitas faculdades que trabalham com pesquisa e aí eles, né, fazem pesquisa nesse âmbito, assim como no autismo também. E aí a gente entrou no processo deles para fazer o diagnóstico e que foi lá no IPQ, né? E aí a gente conseguiu participar do processo. Fizemos 4 semanas de diagnóstico. Ele passou com um psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, então fez uma bateria de exames também, desde exame de sangue também, pesagem, até os exames mais específicos, e aí fez a avaliação psicológica mesmo, né, neuropsicológica. E aí eu também passei por avaliação, assim, porque tem a questão genética, né, também. Então eu passei também, se bem que aqui em casa aí nós descobrimos também, né, aqui em casa. E aí foi onde saiu mesmo, deu o diagnóstico de TDAH, predominantemente hiperativo, impulsivo e TOD, né? Mais a comorbidade TOD. E aí vai fazer um ano que a gente está com o diagnóstico de fato em mãos, né? Uhum. Mas foi um processo, Você assim, falou, desculpa, você falou do fator genético. O fator genético, hoje, que a gente fala da predominância do TDAH, diz respeito à predisposição, né, a ter o TDAH dentro do seu círculo familiar. Né? O TDAH, ele é uma combinação entre os fatores genéticos e os fatores ambientais. E as pessoas negligenciam os fatores ambientais até mais, né, do que deveria ser, bem negligenciado. E lógico que existe essa predisposição, a gente também vê pais com TDAH com filhos com TEA. É importante a gente começar a pensar nessa variável, né, que alguns pais de crianças com autismo têm TDAH, os pais, né? E também é muito comum e quase sempre que um dos pais ou os dois tenham TDAH. E as mães e os pais, eles relutam, né, Bruna, com essa realidade? sim, relutam. Eu acho que é difícil, né? Depois que você já é um adulto e aí de repente você se depara, ainda mais nesse caso, quando você vê o filho e aí você se depara com umas coisas ali que são suas, né? Eu como estudante de psicologia aí, a gente acaba entrando meio que no mecanismo de defesa mesmo, né? De negar a princípio, né? É todo um processo de aceitação, porque você tem que fazer a aceitação ali, é um luto. A gente fala que tem um luto quando você recebe o diagnóstico de um filho, né? Seja qual for o transtorno, porque quando você engravida, você planeja um filho, ou mesmo que não for planejado, não tem como você não ter o mínimo de expectativa, né? E quando você Sim, recebe de fato, né, um diagnóstico, algumas coisas mudam, assim. Eu lembro que verdade. quando eu fui buscar, né, eu já praticamente sabia que daria. Mas eu lembro claramente que quando o psiquiatra me deu, ele falou: Olha, mãe, é isso. Eu lembro que eu falei: Mas não, não é isso, não, na hora. Eu falei, não, mas não é isso, Ô, não, você tem Bruna, certeza? e Foi. aí vocês ficaram nessa. Eu tô falando assim, gente, porque eu meio que participo dessa brincadeira entre a Bruna e o esposo dela de ficar diagnosticando o esposo Aham, dela com é, TDA.
A gente tá diagnosticando todo mundo a rodo aqui, mas a gente fala, né, que ele tem. A gente fala, olha aí o Muito, seu TDA, gente. né? É Você acha que muito. brincadeiras à parte, né? Que a gente brinca com o André a respeito dele ter o TDAH, né, o TDA. Mas a gente sempre vê que um dos pais tem, ou os dois pais têm, e eles sempre entram nesse loop da negação com relação a eles mesmos, né? A patologia deles mesmos. E é engraçado, chega a ser engraçado, não tem como não ser, né? Porque a gente está falando com um adulto, e aí o adulto tá ali falando, não, 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 né? Eu não tenho, e acumulando aí uma série de dificuldades que você tem na vida. Porque a gente vai falar um pouquinho depois, mais para frente sobre a vida adulta da pessoa com TDAH, e ela não é nada fácil. E aí existem fatores que são causados aí pelo TDAH, que a pessoa carrega na vida adulta, e às vezes é até diagnosticado como um transtorno psiquiátrico, e na verdade não é. É diagnosticado e é medicado, né? Como um transtorno psiquiátrico. Uhum. Ô, Bruna, que você comentasse como que são as crises do Miguel, quando ele se exacerba, assim, quando ele fica sobrecarregado. Porque muita gente ignora essa informação. Gente, as crianças com TDAH, as pessoas, os indivíduos, o adulto também, eles se sobrecarregam e é muito parecido com o processo do TEA. A gente admite uma criança autista surtando, né? Vamos falar assim, né? Para que o surto do autismo a gente admite, acolhe, enxerga, né, como importante, mas quando uma criança com TDAH ela tem uma exacerbação que ela surta, a gente tende a negligenciar, a achar que é birra, a achar que não é importante. E eu queria que você falasse assim, como que é o processo de sobrecarga do Miguel e o que você enxerga de sofrimento nele nesse processo. Uhum. Eu até vou citar algo que aconteceu ontem aqui, e a diretora da escola está aqui, Eli. Eu vou citar aqui o que aconteceu ontem Cadê? na aula de capoeira. Ela estava aqui, ela tinha entrado, Eliane. É. Como E que é o aí nome? ontem, Eliane, Eliane, bem-vinda. A gente está com várias pessoas aqui. Tá o Alemão Duarte, o Eric, o Eric Eloy, a Andréia, Minúcia. Tá todo mundo de olho na gente sobre o que a gente está falando. Ai, que medo! que A medo. Carla, né? Então, a Cláudia, Então, como sempre, Cláudia Santana. Fala aí, amor. então, ontem a gente teve uma aula, né? Foi no aplicativo, então foi ao vivo, e era aula de capoeira, né? E foi a primeira aula que a gente teve ao vivo, né? Normalmente a gente está fazendo as aulas, as professoras mandam atividades. Olha lá, Eliane. Aí, Eli, já escuta o feedback. E aí teve a aula ao vivo, né? E o que acontece? É novo, né? Um processo novo para todo mundo. Os professores estão aprendendo, muitos pais também, né? Nunca teve. E aí a gente fez o download, eu fiz o download, falei para ele, olha, a gente vai ter aula aqui de capoeira, e já começou, né? Não queria, toda aquela mãe, até aí tudo bem. E quando a gente conseguiu se organizar para fazer a aula, ele começou a fazer os movimentos, né, que a professora ia pedindo para fazer, mas ele viu que ele estava com uma dificuldade para executar o movimento, porque tem uma questão aí de um atraso motor também, que depois a gente pode até falar. Então ele fica bem frustrado, assim. E aí teve um momento que a professora pediu para usar um chocalho e começar a fazer barulho e também cantar a música da capoeira. E pediu para o pessoal ligar o microfone. E os pais, eu acho que não se atentaram que quando você liga o microfone, os vários quadradinhos começam a aparecer na tela. Quem fala vai aparece na tela. E todo mundo começou a cantar e gritar ao mesmo tempo. A professora cantando, todo. Ah, Thaís, a professora dele tá aí também. Então, a professora cantando, os amigos cantando, e aí ele começou a ficar: mamãe, eu não consigo, eu não consigo. É muita coisa, eu não consigo muita coisa. E aí foi onde eu parei a aula, tirei o celular da frente dele, falei: calma, né? A gente vai voltar. Expliquei para ele que era porque tá todo mundo aprendendo.
mas você vê que é exatamente o que você falou. Eu sinto que é uma sobrecarga. Começa a ter Sim. o estímulo ali visual, o estímulo auditivo, ele tinha que seguir instruções, né? Seguir os comandos motores. Então é como se desse um pane, buga assim. E a primeira coisa que ele faz, até você comentou a questão do autismo, é tampar o ouvido. É a primeira coisa, assim, Sim. como se fosse uma tentativa de se autorregular mesmo, né? Então normalmente é isso É, que acontece. o TDAH severo, ele tem traços muito semelhantes com o autismo leve. Ele é até difícil de distinguir um do outro, porque realmente eles têm essa semelhança em alguns traços. As crianças com TDAH, elas se sobrecarregam de várias formas, né? Em geral, a criança com TDAH, ela não tem só TDAH, ela tem aí um combo, né? Que eu chamo de combo. Ela tem um combo de patologias, né? E às vezes as comorbidades são psiquiátricas, como o transtorno de ansiedade generalizado, que é muito comum, e a depressão. Aqui em casa, como eu te disse, eu tenho o Lucas é meu irmão. Ele tem 6 anos, ele tem TDAH e tem TOD, e ele tem um quadro psiquiátrico também bastante importante, né, que nos leva aí para um transtorno bipolar na infância, depressão, né, todas essas coisas, e a própria ansiedade. Então, ele se sobrecarrega também. Quando os estímulos são muitos, ele fica completamente agitado. E uma coisa que a gente repara nele é que ele não consegue processar a emoção e reagir de forma adequada à emoção. Então, se ele está muito feliz, Bruna, ele surta, ele grita demais, ele quer se mostrar demais. É uma criança que se torna totalmente inconveniente. Porque aí chega uma visita, ele tá feliz, chega um tio que ele gosta muito, ele grita tanto, mas tanto, ele fica tão feliz, ao mesmo tempo, ele não consegue ter uma reação adequada a notícias ruins. A princípio, a gente, por exemplo, a gente passou por um falecimento na família e a primeira reação dele foi rir. E a gente ficou muito assim, mas o que está acontecendo? Ele teve uma crise de riso por um tempo enorme, e aí depois de um tempo ele entrou numa crise de choro que foi assim, terrível. Então a gente vê que o TDAH ele precisa de mais atenção no sentido das comorbidades, mas ele por si só já é uma barra, né? E Sim. traz para a criança, no mundo da criança, essa coisa de agir inadequado, de reagir às emoções de modo inadequado. Às vezes você dá um presente, a criança não fica feliz, é muito comum as pessoas relatarem isso. Ai, mas ganhou, não sei, foi passear não sei aonde, tá com aquela carinha insatisfeita. Ai, mas eu dei o presente e ele não ficou feliz, né? Quantas vezes eu já passei por situação de entregar o presente para a criança faz assim, tá, e guardar. O Lucas mesmo já fez isso aqui em casa várias vezes. Ele ganha presente, ele pega e fala, tá bom, e deixa lá. Ele não tem aquela reação assim, uau, eu ganhei um presente, né? E a pessoa com TDAH, quando a gente fala da falha dos neurotransmissores, na falha da comunicação, que diz respeito aos neurotransmissores, a noradrenalina e a dopamina, eu vejo também uma falha, primeiro, na medicação, de como as crianças com TDAH são medicadas hoje, e vejo também uma falha no sentido de que a maior parte das crianças com TDAH hoje não passam por acompanhamento multidisciplinar. A minha defesa, Bruna, é que toda criança com TDAH deve passar por um tratamento multidisciplinar, porque a patologia exige esse olhar que seja mais amplo, né? E eu acredito que hoje, mais da metade das crianças com a patologia, elas se tratam apenas com medicamento e não faz os acompanhamentos, né? Eu queria que você dissesse para mim, para a gente conversar, assim, sobre essa parte terapêutica. O que nós, enquanto equipe multidisciplinar,
o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças e por que os pais devem procurar esse tipo de tratamento que, por exemplo, a gente oferece aqui na ONG? Bom, que nem a gente já falou, né? O TDAH, ele geralmente não vem sozinho, né? Ele tem outras questões aí, sejam elas outras comorbidades, outros transtornos propriamente dito, ou sejam alguns atrasos, né? Que nem eu mencionei o atraso motor, tem a questão Sim, emocional, então você precisa, assim, não só ter a medicação, mas ter a psicoterapia é fundamental. A questão do atraso motor, a gente tem um trabalho voltado para essa questão também é muito importante. No trabalho na escola, eu vejo crianças que têm TDAH que elas têm dificuldade imensa de escrever. E aí, quando você vai ver, é uma questão motora muitas vezes, né? Que sim, ela não tem ainda, né, desenvolvida. Então, se você fizer um acompanhamento multi, todas essas questões, elas vão estar ali sendo enxergadas de alguma maneira. Mas realmente hoje, a maioria das pessoas que fazem, é como você falou, a maioria é medicação. Não existe um acompanhamento multi, diferente do que pelo menos hoje já é trazido para o TEA, né, para o autismo. Mesmo com a sim, dificuldade da acessibilidade, a gente vê que o que é oferecido para o TEA normalmente é um combo de tratamento. O TDAH, além sim. dele não ser, né, falado, quando é falado, a gente lida muito com a questão de medicação e só. Não tem essa visão Sim. multi, né? É como se a terapia não fosse importante. A gente nota na nossa prática que crianças com TDAH têm pequenos atrasos motores. Só que não é muito comentado, né? Eles têm dificuldade nas noções espaciais, né? No que diz respeito a motor grosso. Então, é aquela criança que está sempre trombando nas coisas, derrubando objetos, vai passar em algum lugar, bate o bracinho, bate a perna, chuta alguma coisa, não vê obstáculos no chão, então passa por cima do brinquedo, pisa no brinquedo, né? Acaba quebrando ali. E aí a gente vê que são atrasos pequenos, que pode passar despercebido dentro do sistema patológico dele. Só que traz grandes prejuízos, né? Quando a gente fala de atraso motor, a gente está falando de atraso também na cognição, porque todo atraso motor é um atraso cognitivo. Se a criança está com dificuldade para aprender a ler e a escrever, nós deveríamos procurar o atraso motor que ela tem e não ficar só na parte ali do reforço das estruturas pedagógicas. É importante, nesse sentido, a avaliação de um fisioterapeuta. Aqui a gente tem uma fisioterapeuta que a gente amarrou no laço, deixou ela aqui em cativeiro, e aí a gente colocou na cabecinha dela toda a questão pedagógica, da importância da psicológica de se tratar uma criança com atraso motor para que ela aprenda. Né? Quando a gente fala em atraso motor fino, a gente vê dificuldade de pegar no lápis, dificuldade em usar a tesoura, dificuldade de comer de garfo e faca. São atrasos que comumente a gente usa. Ah, não, o TEA realmente tem. Uma criança com autismo é normal, a gente consegue enxergar. Mas quando a gente lança um programa para TDAH, você vê que eles têm esse mesmo problema em maior ou em menor grau. Pode ser muito sutil, mas tem. No caso do Miguel, a gente percebeu logo de cara que ele tinha um atraso de imitação. Então, a gente fazia uma ação motora e ele tinha um atraso para conseguir executar. Ele executa perfeitamente a ação, mas ele executa com atraso ou com certa dificuldade. Né? Então, a gente fazia muitos circuitos motores, em que ele saía de uma atividade motora grossa e ia fazer uma motora fina, e em seguida ia fazer uma cognitiva. E aí a gente percebia que o problema não tinha nada a ver com cognição, mas com a parte motora, os encaixes finos, né? O movimento de pinça, que é esse movimento que a gente faz. E, e é muito comum, assim, a maioria das crianças com TDAH,
elas têm dificuldade, elas têm algum prejuízo escolar. E isso não tem relação direta com inteligência. E a gente sempre vê isso muito. Ah, essa criança tem TDAH, ela não presta atenção. Ah, esse menino não olha para a lousa, esse menino não, né, não acompanha a aula. Como que é para o Miguel essa questão das aulas? Vamos aproveitar, as professoras estão aqui. Aí, as professoras Pros, estão aí, manda né? aí, professoras do Miguel. Ai. Então, a gente teve muita dificuldade em escolas, né? Hoje, um beijo para a minha escola do coração, do Miguel, porque foi a Qual escola que é a que escola? acolheu a Fala o nome gente, aí. assim. É a Fala o nome. Fazendinha. Onde que fica a Fazendinha, fazendinha? aqui em Itaquera. Venham, gente, venham para Fazendinha. Lá Ai. na fazendinha. É, exatamente. O Miguel já vinculou a música. Então, a gente teve muita dificuldade, assim, em outras escolas, sabe? Essa é a quarta escola do Miguel, e ele é super novinho, né? 5 anos, mas é a quarta escola dele. Duas anteriores a essa foram as que a gente realmente teve problemas, outras a gente mudou por questão de localização mesmo, de mudança de casa. Mas as duas Uhum. anteriores a essa que ele tá, foi onde a gente teve maior dificuldade, assim. Então, chegou um ponto que todo dia tinha reclamação na agenda. Todo dia. E a gente era chamado também constantemente. Então, a gente entendeu que basicamente as escolas queriam que a gente retirasse ele de lá. Era uma maneira, né, sutil nem tanto, de falar, olha, retira porque ele não é adequado para cá. Então foi bem um processo muito doloroso, assim, até para mim mesmo como mãe, porque a gente se culpa muito, né? Eu cheguei a receber relatórios que basicamente atestavam, eu falo, atestavam a minha incapacidade de ser mãe, a incapacidade do meu esposo de ser pai. Não tinha nenhum fim terapêutico de acompanhamento, sabe? Então foi bem difícil. Quando a gente foi para essa nova escola, acho que ele está lá, vai fazer 2 anos, foi bem diferente, porque a visão deles bate muito com a nossa visão terapêutica lá da Episteme. Então, a questão de valorizar a criança, valorizar a questão da inteligência, como você falou, não só cognitiva, mas as várias facetas da inteligência, ajudar na autoestima, na construção da autoestima, porque isso pega muito nas crianças com TOD, com TDAH. Então, lá ele foi acolhido de uma outra forma, né? E a singularidade dele foi respeitada. Então, assim, uma vez até a professora aí, Thaís, deu um feedback pra gente, dizendo que, assim, dentro do pessoal da sala, ele realmente é a criança que, quando tem uma atividade lúdica de roda, por exemplo, ele não senta e não presta atenção. Então, ele fica rolando. Ele rola no chão, ele brinca. Mas na hora dela falar, olha, a gente vai fazer atividade, ele é o primeiro que começa e termina e entrega e a atividade está certa. Então ela até falou para mim, eu não sei como, mas ele tem alguma maneira de absorver, de prestar atenção, só não é convencional. E tudo bem, né? Então assim, foi a primeira vez que, Exatamente. nossa, estamos sendo É acolhidos, né? exatamente. Muitas crianças com TDAH, elas são inteligentíssimas. Elas têm inteligência acima da média. Só que são desvalorizadas, acabam passando despercebidas no processo de educação, no processo educacional, justamente porque as crianças mais quietinhas e mais concentradas ali são assim mais bem vistas. Mas a grande verdade é que eles são muito inteligentes tanto para o quesito formal da coisa, né? Quanto para a criatividade extrema. Quando a gente fala, né? Tem muitos exercícios aqui que eu aplico para as crianças com TDAH, que é de contar historinha. E aí eu percebo que conforme eles vão se envolvendo na história, a imaginação deles vai fluindo. Então, às vezes, eu estou contando uma história e eu falo, ai, o jacaré fez. Ah! E aí, de repente, eles olham para aquela cena do livro, né? Porque o exercício a gente vai mostrando as figuras do livro, e aí eles conseguem se apegar em um detalhe do livro ali. Mas tem uma borboletinha roxa desenhada ali perto do jacaré. A cena principal é do jacaré,
mas ele conseguiu ver a borboletinha e de repente ele começa a dar vida para aquela borboleta, mesmo ela não fazendo parte da história em si. Ah, então, tia, a borboleta voou em cima do jacaré, e aí eles começam a criar. E você vê uma capacidade de criação muito maior do que a nossa. Uma capacidade imaginativa muito maior que a nossa. Quando a gente começa a observar na conduta terapêutica uma criança com TDAH brincando com bonecos ou animais, pequenos animais, você vê que a imaginação deles é fora de sério. É um negócio absurdo. Deveria ser valorizado, deveria ser mais trabalhado isso, porque, poxa, a gente precisa de pessoas que estejam engajadas no mundo com esse nível de criatividade, porque senão tudo no mundo para. A gente precisa ser criativo, né? De imaginativo. Quantos de nós não fomos crianças imaginativas? E eles são crianças imaginativas e são adultos imaginativos. A imaginação é um fator que não vai mudar, gente. Vai crescer e vai ter esse nível de imaginação, de criatividade. E aí a gente tem que criar caminhos para que eles possam se desenvolver de uma maneira linda, para que possam produzir na sociedade de acordo com esse potencial todo, né? Eu percebo aqui, Bruna, muitas crianças com TDAH com grandes aptidões artísticas. E é muito lindo de ver. Eles gostam de pintar, de desenhar, de música, de teatro. Nossa, eles Uhum. adoram teatro. E isso deveria, a escola deveria ser um ambiente mais preparado para isso, com mais atividades desse tipo, né? Que realmente fosse incluir todo esse potencial humano que existe dentro deles. E realmente, o que eu percebo na velocidade do pensamento de uma criança com TDAH é que algumas delas, eu não estou dizendo todas, algumas crianças têm muita dificuldade na escola, outras não. E, na verdade, o pensamento delas é muito acelerado, é muito rápido. De repente, o que a professora passou na lousa se torna desinteressante em um segundo, porque ele realmente apreendeu aquela informação. É rápido, gente, é rápido, não tem como a gente ficar especulando sobre esses processos, mas aí a criança já adquiriu aquela informação, ele já entendeu, e aí realmente ele vai se desconectar e olhar para o teto, mexer com um amigo, fazer uma arte, mexer no estojo, né? E tudo mais. É uma coisa para a gente se pensar. O que você citou, Bruna, sobre a autoestima e Uhum. sobre o processo que o Miguel sofreu de tão pequenininho já ter passado por tantas escolas. Eu queria que você comentasse, ele tem consciência de que, de alguma maneira, ele é inadequado? Porque eu digo assim, porque a gente realmente diz o tempo todo para essas crianças, eu sempre falo isso para vocês, né? Eu falo, gente, presta atenção no nosso papel na vida dessas crianças, enquanto professor, terapeuta. Nós estamos dizendo que o que elas são não serve e de que elas são inadequadas o tempo todo. E isso é muito estressante. Eu sempre falo isso para vocês, né? E sempre falo isso, porque eu gosto de pensar na perspectiva da criança. E pela sua experiência, tanto profissional quanto na sua vivência maternal com o Miguel, você acha que as crianças com TDAH, elas têm consciência disso? Tem, tem sim. Mesmo que não seja de uma maneira que elas consigam expressar, no caso do Miguel ele expressa muito bem, mas tem criança que não consegue, mas de uma maneira inconsciente, introjetada, tá ali na criança, né? Essa inadequação que está sendo expressa a todo momento pela sociedade, né? Pelos pais, muitas vezes porque a gente também acaba perdendo a paciência em alguns momentos, pela Sim. escola, então é aquela criança, como você falou, que muitas vezes é tida como uma criança inoportuna, chata, né? Que pergunta Sim. demais, fala demais. Então, com certeza eles têm sim. O Miguel, ele chega a falar, né? Tipo, mamãe, eu não consigo mesmo, sabe? Eu não consigo obedecer. Já chegou a falar assim, é melhor eu virar uma estrelinha, porque eu só atrapalho a vida de todo mundo.
Então, assim, no pico das crises dele, ele tem algumas falas desse tipo, né? Na escola já aconteceu, de tipo fazer alguma coisa errada, levar uma bronca, nada muito fora, sabe? Mas mesmo assim, aquilo ali bater nele muito forte, ele pegar a mochila e falar, eu vou embora, porque por que que eu vou ficar aqui? Sabe? Eu não acrescento nada, eu só atrapalho, então eu vou embora. Então ele tem muito essa questão, sim, e eu acredito que tem tudo a ver com até mesmo o diagnóstico. De alguma maneira ele não se vê encaixado ali, né? Porque que o tempo inteiro ele está diferente das outras crianças. Tanto em sentar, quanto até em fazer as atividades, essa questão motora pega muito para ele melhorou bastante. Mas eu sinto que nas atividades de capoeira e karatê que tem na escola, ele percebe que ele não faz o movimento igual às outras crianças. Então ele fica bem chateado, e aí ele já quer desistir, não quer se expor, né? Então tem sim essa questão da autoestima. E pega, e eles têm consciência sim. Por outro lado, existe certa crueldade nossa enquanto sociedade com relação às pessoas com TDAH. Porque se há uma alteração do sistema de substâncias químicas do cérebro, significa que, assim como a depressão, assim como outros transtornos e doenças que têm uma relação química, né, com o cérebro, a relação da comunicação neurológica entre os neurônios, existem coisas que em alguns momentos a gente exige dessas crianças, das quais eles não têm capacidade neurológica para nos dar. E aí vai muito da nossa sensibilidade enquanto seres humanos, enquanto indivíduos no mundo, tentar adequar isso de uma maneira de alguma maneira para eles. Porque é o que a gente sempre fala, ninguém manda uma pessoa que está na cadeira de roda levantar. Mas sempre quando a gente está falando de algum transtorno que diz respeito à química cerebral, os transtornos que são invisíveis, mas que causam muito sofrimento, a gente vê que as pessoas não têm a mesma sensibilidade de acolhimento e inclusão. Então, quando uma criança com TDAH perde alguma coisa e eu simplesmente faço com que ela procure ou ela busque o que ela perdeu e eu faço ele ficar ali por horas e horas a fio para executar aquela ação, sem ele conseguir executar aquela ação, isso caracteriza tortura, caracteriza sofrimento, porque ele não está conseguindo neurologicamente dar aquilo para a gente. Existem hiperatividades, que não é o caso do Miguel, nem o do Lucas aqui em casa, que é hiperatividade extrema. Eu tive um aluno que ele sofria tanto, tanto para ficar parado durante as aulas, que ele pedia para jogar o lixo dos colegas. Ele suplicava, ele falava, deixa eu jogar no lixo. Se a gente recortava alguma coisa, você precisava apontar um lápis, ele falava, eu posso apontar para você? Só para que ele levantasse da carteira e pudesse ir até o lixo e voltava. Então, a gente vê que a escola deve se adequar, porque ele vai passar 5 horas sofrendo daquele jeito, sentado, e é sofrimento. A gente tem que começar a entender que isso é sofrimento e que a gente precisa lidar com o sofrimento desses seres humanos, porque ele não conseguia ficar ali sentado todo o tempo, né? E tomava remédio, estava medicado e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu não gosto de banalizar também o uso da medicação, mais para frente eu vou falar, mas é importante, mas ao mesmo tempo era uma criança que não passava por terapia, só era medicado, que é o caso da maior parte das crianças que eu tinha em sala de aula e que todos os professores têm em sala de aula. Crianças medicadas, porém não tratadas com terapias, não acompanhadas. Ô, Bruna, você consegue ler o que a Eliane Brito escreveu para a gente aqui, do Miguel? Porque eu não estou Sim. conseguindo, eu tô sem óculos. Ela Tô está sem comentando do óculos. Dia das Mães. Ó. A princípio, falamos para a Bruna que tínhamos que conhecer e acolher o Miguel. Tem um fato interessante, uma apresentação do Dia das Mães, ele não quis se apresentar, o que é normal. No Dia dos Pais, quando percebemos que ele não queria, por não se sentir capaz, dissemos que a dança era a dança que ele poderia fazer do jeito dele. Demos o óculos da invisibilidade e ele dançou com seus próprios movimentos. E eu chorei muito.
porque Ah, foi como lindo. é que foi isso? Eles Foi, deram os óculos para ele ficar invisível? foi, menina. O Dia das Mães, o Miguel não dançou, né? Porque assim, tinha muita gente e quando começou a música, e aí ele olhou as pessoas e viu a música, primeira coisa, mãozinha no ouvido e queria sair de lá de qualquer jeito. E aí não foi, não Uhum. dançou e ok. No Dia dos Pais, eu já estava muito apreensiva, porque eu falei, de novo, né? Ele não vai dançar, tenho certeza. E aí eu tava naquela, né? Exponho ele, não exponho, é uma coisa que ele precisa também vencer, aí tiro, já tava toda ansiosa. E aí, realmente, ele chegou, começou a música, ele viu as pessoas, aí ele quis voltar, pôs a mãozinha no ouvido, quis ir embora. Mas aí, o que que as tias fizeram? Deram um óculos escuro para ele, e que fazia parte até do look. E explicaram que com aquele óculos ninguém ia ver ele. Ah, Então, e aí, para fazer a coreografia, na hora, tinha tipo uma parte da música que era um break, um rap. E aí falaram que ele podia uhum. dançar do jeito dele. E aí ele fez um break no final, menina, um break, tem noção? Fazendo um passinho de Ah, break. Todo mundo bateu palma, aplaudiu, porque se encaixou perfeitamente na música. E o Miguel tem uhum. dessas, né? Ele gosta de dançar umas músicas assim, que ele dança uns breaks, se joga no chão, tem tudo a ver com a hiperatividade dele. E aí acho que encaixa, né? Então ele se sentiu ótimo também, acho que foi maravilhoso para a autoestima dele, que ele ficou o tempo inteiro depois falando: mamãe, eu fiz do meu jeito, eu fiz do meu jeito. Porque Ah, as professoras falaram, você pode fazer do seu jeito. E aí deu certo. ai, que legal. É esse tipo de É, sensibilidade que a gente precisa mais no mundo, né? sim, Porque às vezes você toparia com um profissional que não teria essa sensibilidade, que forçaria a criança a dançar, ou tiraria, iria é, excluir a criança totalmente da apresentação, né? Que é o que a gente vê acontecer. Ah, então tá, você não consegue executar, tchau, né? Você não é importante. Só que, gente, já tem muito sofrimento no mundo e eles já estão sofrendo. Não é fácil você ter uma mente que nunca para, né? Eu acho que o que assemelha muito, talvez, eu suponho, sabe, Bruna? Eu tenho TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. E a minha mente, às vezes, eu tenho uns picos que eu não consigo desacelerar, eu não consigo nem dormir, eu fico pensando, 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 trabalhando. Às vezes eu durmo nesse processo e aí eu sonho com aquelas coisas que eu estava pensando, é uma coisa bem agitada. E a criança com TDAH, eu vejo que às vezes ela entra nesse loop de que a mente nunca descansa. Eu tive um aluno em que ele não conseguia dormir, Bruna, ele não parava. Então, ele fazia, ele ficava agitado, ele brincava, 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 fazia as ações dele. De repente, ele desligava. Ele chegava num ponto de esgotamento que daí ele caía, como se tivesse desmaiado e, na verdade, ele estava dormindo. Mas ele não conseguia parar, fazer a hora do soninho, ir para a cama, fazer aquele processo de sono, né? sim. Ele não conseguia. Então a mãe ficava ali, dava determinada hora, ela ficava observando ele para que ele não caísse em algum lugar, não se machucasse, pegava e colocava na cama. Então tudo isso é sofrimento. Existe um sofrimento extremo, né? E aí a gente pode falar um pouquinho de medicação também. Um sofrimento extremo, né, no TDAH, e eu sempre falo, qual é o critério para medicar uma criança com TDAH? O meu critério é o sofrimento. Quando a gente vê que existe um prejuízo como esse que eu estou descrevendo de uma criança que não conseguia relaxar para dormir, né? Eu tive um aluno também, ele estava já com 15 anos e quando ele ficava muito assim, ele queria aprender, era um ótimo aluno, um ser humano assim incrível, um menino de ouro. E aí ele segurava assim o rosto, Bruna, e ele ficava olhando para a lousa assim. E aí quando você via ele nesse processo, você perguntava: "Olha, mas Guilherme, o que você está fazendo?" Ele falava: "Pro, eu estou tentando prestar atenção, eu preciso aprender isso." E segurava assim a cabeça para ficar Sim. olhando para a lousa. Isso é sofrimento, né? Essa questão Isso da acontece, autoestima. Amanda. Isso acontece aqui em casa, quando eu peço para o Miguel, até você falar da dificuldade dele parar o olhar, né? E aí acontece, Uhum. quando eu falo, eu tô falando com você, o que que eu falei? Aí ele fala, eu não sei.
Aí eu, mas Miguel, eu acabei de falar, então presta atenção, olha, aí ele faz isso aqui mesmo, pra tipo, eu tô olhando pra você, como se, sei lá, vou fazer uma barreira, né? E vou te olhar, tô prestando atenção, porque você vê que é uma dificuldade real mesmo, que a cabeça não consegue focar, não concentra. A Andrea está falando, a padronização dentro das escolas gera um sofrimento que poderia ser evitado. É verdade, é verdade. Essa questão de padronizar é a desgraça do mundo, Sim, porque cada um precisa de um olhar. Aí, Adriana, acho que todos os professores deveriam ter aulas de como trabalhar com esse tipo de criança, exatamente. É porque é o que a gente está falando, Adriana Alcântara. É, o TDAH não está entrando nos processos de inclusão, nas grandes discussões, nas grandes propostas das escolas, mesmo sendo o transtorno mais comum da infância, né? É por isso que a gente está lutando aqui na Episteme, está tentando falar, olha, porque é uma coisa que eles vão crescer, vão se tornar adultos com TDAH, e hoje a gente vê um sofrimento assim enorme nos adultos, né, Bruna? Você quer comentar um sim. pouquinho sobre o TDAH na vida adulta? Quero sim. Eu até vou citar aqui o canal do Yuri, né, do TDAH Descomplicado. Eu sempre passo lá para Amanda. E ele é É um caso, maravilhoso. desde que eu conheci, eu sigo e já até assisti uma palestra dele, né? E ele conta as vivências dele desde criança, né? Então, desde traumas que ele sofreu na escola de agressão de professores, assim, até a vida dele adulta, né? Onde ele demorou anos para sair da faculdade, né? Onde ele viu os amigos saindo da faculdade, ele ficou mais do que o dobro, né, para fazer, até que a própria faculdade o desligou, né, dizendo que não tinha mais como ele permanecer na faculdade, porque já tinha esgotado todo o tempo que alguém poderia ficar lá, e ele entrou com recurso, continuou na faculdade e terminou a faculdade. Então você vê que os danos, eles são realmente para a vida toda, desde uma questão acadêmica até a questão mesmo dos relacionamentos, como você colocou. Tem uma dificuldade sim em se conviver com uma pessoa que tem um TDAH, por isso que é importante que a gente tenha também o conhecimento do transtorno, né? Aprenda, porque senão a pessoa se torna rotulada, se torna uma questão até mesmo de caráter. Você acha que é a personalidade da pessoa, que é o caráter, que é uma pessoa que não está nem aí para nada, no caso da Exato. desatenção. E não é uma coisa que está sofrendo, né? Causando um sofrimento ali para a pessoa também. Então, a questão do É, TDAH no adulto também não é falado, né? não, é pouco falado. Eu convivo com duas com TDAH. Minha mãe tem TDA e a minha irmã tem TDAH. A minha irmã tem uma história muito interessante, porque ela já era uma criança com TDAH, ela tem 27 anos, foi diagnosticada com TDAH agora, né, após a avaliação neuropsicológica. Até então, ela passava nos psiquiatras, era amplamente medicada para tudo que vocês imaginarem. Depressão, ansiedade, já falaram que ela tinha transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo que vocês pensarem, essa menina teve transtorno de personalidade borderline, e na verdade o grande problema é o TDAH na vida dela. Ela é uma pessoa, por exemplo, é difícil conviver, porque é uma pessoa que tem um movimento só, abre a geladeira, não fecha, a água não coloca no lugar, né? Esses dias mesmo a gente falou: olha, vai comprar o café. Você vai lá, ela pegou o dinheiro, foi no mercado e voltou sem o café, mas voltou com. Ah, eu achei castanhas, eu achei bolachinha, eu achei tal coisa. Mas você não foi comprar o café? Ai, eu fui, eu esqueci. E aí eu vi sofrimento, muito sofrimento. A gente ri, mas eu vejo sofrimento nela. Ela ficou completamente deprimida e frustrada com ela mesma por ter esquecido o café, porque ela saiu de casa, ela pegou um carro, ela foi comprar aquilo. Então, ela não executou a ação para a qual ela se destinou a fazer. E isso é frustrante. A gente vê no comportamento dos adultos com TDAH a dificuldade em manter rotina, a dificuldade em se manter no mercado de trabalho. A maior parte das pessoas com TDAH tem muita dificuldade de se manter no mercado de trabalho.
eles não conseguem ficar muito tempo no emprego, eles não conseguem, é, não conseguem, gente, manter aquela rotina, eles acabam se sobrecarregando e saindo, largando, né? E aí eles entram nesse loop de que não conseguem trabalhar, né? Não, isso vai para o curso superior, como você está falando, né? Do Yuri, né? Às vezes não consegue aí continuar a vida acadêmica, não consegue ter um relacionamento amoroso, tem dificuldades para isso. Tudo isso resultado do déficit de transtorno de atenção e da hiperatividade. Então, não é uma coisa que a gente pode banalizar. Os Estados Unidos, eles vêm investindo nos tratamentos para pessoas com TDAH já há algum tempo, diferente da gente. Muito parecido com a abordagem que eles têm para o autismo dentro das escolas. Então, eles estão conseguindo aí ajudar um pouco mais, mas tudo começa, querendo ou não, pela escola, né? Fora aquelas pessoas com TDAH que não conseguem permanecer na escola e saem da escola porque não suportam aquilo, né? E aí você tem essa evasão escolar. Gente, é muito, muito complicado. Quando a gente fala de um TDAH maltratado ou não tratado, a gente fala de pessoas que podem, existem até estudos, e aí você pode falar melhor do que eu, Bruna, colocações da psicologia, e eu mesma já li uma pesquisa que fizeram dentro de uma penitenciária em que 95% dos presos foram diagnosticados com TDAH, de inúmeras violações, inúmeros crimes, né? E aí a gente vê o TDAH vinculado à questão da segurança, né? Da convivência social. E as pessoas não estão dando para ele a devida importância. Não, não estou dizendo, gente, jamais que uma criança com TDAH vai ser um criminoso. Não. Eu estou falando que a gente tem que criar opções de tratamento para essas pessoas para que elas não se sintam inadequadas. Porque o sentimento de ser inadequado, de não caber nessa sociedade, poxa, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo namorar, o que eu estou fazendo aqui? O que me Entende? sobra, né? Quais minhas O que opções? sobra, né? É bem isso. E a gente vê a maior dificuldade, a gente está falando das crianças. Seu filho é pequeno, meu irmão é pequeno. A gente até fala que eles são gêmeos de diagnóstico porque são muito iguais. Mas quando a gente passa isso para a adolescência, gente, é muito complicado. Para a adolescência, a juventude, a vida adulta, é um desafio que nós, enquanto sociedade, deveríamos estar muito preocupados com isso, muito preocupados. É uma responsabilidade que a gente tem que começar a ter e dar a essas pessoas condições para que elas saibam que elas não são inadequadas, de que elas têm uma dificuldade neurológica, biológica, química, que pode ser ajudada com medicação, que pode ser ajudada com terapia comportamental, que pode ser ajudada com várias outras terapias, né? E que ela precisa ser ajudada e precisa ser acolhida e precisa ser incluída, né? Desde da creche, do primeiro passinho que a criança dá com relação à vida acadêmica, até o mercado de trabalho. A gente tem que ajustar as estruturas sociais para esses problemas, os transtornos neurológicos. Ou a gente, enquanto sociedade, vai acabar se matando. Nós vamos matar uns aos outros, sem pegar numa arma, mas vamos matar uns aos outros, porque estamos negligenciando o que o próximo nos dá no sentido neurológico. Mais uma vez eu digo, nenhum de nós diz para alguém numa cadeira de rodas levantar. A gente cria rampa, a gente cria acessibilidade, a gente faz o negócio acontecer. E a gente tem que começar a fazer a coisa acontecer para as pessoas com TDAH também, né? Bruna, você é contra ou a favor da medicação? Ai, meu Deus. Então, Vou pegar o microfone aqui e soltar. polêmica, polêmica. Polêmica. Eu acho que é uma questão delicada, que a gente tem que avaliar, acho que com responsabilidade, né? De acordo com o médico mesmo. E eu acho que cada caso é um caso, né? O meu caso particular com o Miguel, por enquanto a gente não entrou com medicação.
Mas a gente tem noção de que quando a demanda aumentar, principalmente a demanda escolar, muito possivelmente ele precisará sim de medicação, né? Então eu acho que a Uhum. gente tem que ter essa consciência, porque como você mesmo falou, é um transtorno que tem a ver ali com neurotransmissores, né? A química cerebral. Então não é uma coisa que provavelmente a criança vai conseguir ficar sem medicação por muito tempo, porque tem aí uma defasagem que em algum momento vai se mostrar mais importante de repente do que nem agora ele com 5 anos, né? Então eu acho que tem os casos que de repente você consegue levar até algum momento com as terapias, sem a medicação, mas provavelmente vai chegar no momento que precise sim da medicação, porque é o que você falou, acho que tem que ser levado em consideração o prejuízo, né, que está causando o TDAH e o sofrimento, né? Porque se você tem um problema, Exato. por exemplo, no coração, você não vai ficar sem tomar medicação, você vai tomar medicação. Você tem pressão alta, você vai tomar medicação para estabilizar. No caso dos transtornos psiquiátricos, psicológicos, a gente tem um tabu, né, com a medicação também. Mas é necessário muitas vezes para dar essa equilibrada, porque assim a criança também consegue se ajustar no sentido de conseguir prestar um pouco mais de atenção, de ter um tempo para se autorregular, né, e conseguir reagir de maneira adequada. Então, assim, eu não sou contra, não, mas eu acho que cada caso é um caso e a gente tem que ter responsabilidade, né? Cada caso é um caso e cada organismo um organismo. É importante dizer que às vezes as crianças não agem bem à medicação, que é para os processos atencionais hoje, as metafetaminas, que aí a gente tem o Venvance, o Concerta, a Ritalina, né, para que está fazendo essa frente. Nem todas as crianças se dão com esse remédio. Algumas crianças estão se tratando com CDB, que é uma substância, né, da maconha, né, que daí você retira com óleo de canabidiol e tem um óleo de CDB. Só que para tratar TDAH com CDB, tem que ser um óleo puro de CDB. Ou seja, não pode ter THC. Então, aqui no Brasil, hoje a gente não tem esse medicamento. Mas o que eu sinto, Bruna, hoje é que os médicos, eles medicam apenas o processo atencional e ignoram outras necessidades. Quando a gente vai estudar psicofarmacologia, e é muito, muito básico, quando a gente está falando de dopamina e noradrenalina, a gente está falando de antidepressivos. E a gente não vê o antidepressivo associado ao tratamento das crianças com TDAH com tanta frequência, justamente porque a Ritalina, a Venvance e o Concerta, eles são compatíveis com pouquíssimas outras medicações. Às vezes você não consegue dar mais de uma medicação para a criança. No entanto, eu vejo certa negligência quando você dá apenas a Ritalina, né? Medica apenas uma parte e deixa a outra descoberta. Porque assim a criança e nem a própria família vê uma mudança, uma melhora pontual dos sintomas. Tudo deveria estar sendo coberto, né? Então, uma criança que tem uma hiperatividade extrema ou que está aí sobrecarregada, não consegue dormir, uma criança que não consegue a nenhum custo se fixar numa atividade, além de Ritalina, Concerta e Venvance, ele precisa de um antidepressivo. Ele não tem como eu mexer nessa química cerebral de um modo satisfatório sem o auxílio dessa medicação. Então, essa é a minha maior crítica, sabe? Com relação quando eu pego as crianças aqui, os pacientes estão assim com a medicação errada, né? Uma medicação que está apenas cumprindo ali, cobrindo um único sintoma que é a atenção, e aí não está ajudando a criança com a questão emocional. Gente, crianças com TDAH, indivíduos com TDAH, eles têm emoções muito afloradas. Eles vão de 0 a 100 muito rápido. Eles É vivem assim intensamente. a gente ri, né? É porque é um pouco engraçadinho mesmo, mas eles sofrem muito e eles ficam muito felizes. Os picos das emoções são desregulados. Quando eles ficam bravos, é muito bravo.
E eles, eu falo que eles têm vocação para Maria do Bairro, né? Eles são trágicos, eles são dramáticos, eles sentem o mundo de outra forma, eles recebem o mundo de outra forma. E quando a gente está falando de emoções e de reagir adequadamente a emoções, isso é o único jeito que a gente tem de arrumar, de ajudar, né? Arrumar foi a palavra horrível, mas de ajudar é com a terapia. É um Sim. processo terapêutico que a gente vai conseguir falar para a criança. Olha, a gente age assim, a gente reage dessa forma, né? Mas as emoções deles são processadas de um jeito bem diferente. E você concorda comigo, né, Bruna? Sim, é o drama, né? Eles são muito intensos, então é isso. O São. não para eles é o fim do mundo, né? A questão da rotina, que a gente fala, a rotina é importante. Você identificar ali o início da atividade, o término, o que vai vir depois, e ficar também falando, olha, 10 minutos, faltam 10 minutos para acabar, faltam 5. Porque se do nada você parar ali a atividade, nossa, se for uma atividade prazerosa, acabou o mundo, aí até a criança voltar. Então nossa, a gente tem que fazer mais lives, fazer manejo de comportamento com Para falar das TDAH. emoções, né? Até essa É, questão, quando eles são mais adultos, né? A questão de se apaixonar, a questão de se envolver, essas questões ficam prejudicadas quando não são sim, tratadas, né? E aí você tem um indivíduo com uma vida adulta quase insuportável. É quase insuportável para hoje para um adulto que tem um TDAH mais severo, uma situação bastante importante, comprometedora, a vida para ele é completamente insuportável, porque você acaba sobrecarregando esse indivíduo com exigências que neurologicamente ele não é capaz de corresponder, né? Ele não é capaz sim. de dar aquilo. E aí você coloca esse ser humano numa condição de exclusão total. Você está excluindo completamente essa pessoa, né? E é uma coisa que a gente precisa se preocupar, né? Eu dou graças a Deus porque a gente está aqui falando sobre isso e a Rita está falando aqui com a gente. Ela diz: as regras escolares devem ser flexíveis, ao ponto de permitir escolha, uma negociação que permita a criança desenvolver-se num ambiente em que se sinta respeitada e aceita. Desenvolver, eita, eu estou sem óculos, a empatia em todos os profissionais da escola junto a todas as crianças. Eu concordo, né? Essa questão da criança a escolha, porque essa posição que nós adultos temos de que estamos sempre certos, de que somos os donos de toda informação, de todo conhecimento, de tudo que é bom, não é certo, né? A gente tem que entender que o processo de educação, a criança também tem algo a nos ensinar que é É, precioso, que é uma troca, né? É uma troca de informação, é uma troca de, de conhecimento, né, ali que a gente está fazendo. Então, eu gosto muito, sabe, Rita, de dar à criança a opção, né? De dar a ela a escolha. Eu acho que é muito digno, é muito humano, né? E assim, lógico que a gente fala de inclusão, e a inclusão é uma discussão que está dentro da escola, que passa, né, pela, pela questão da escola, mas a gente também está falando de questões de inclusão social, né, que é chamar atenção também, principalmente para os empreendedores, os empresários, os empregadores, né, de que essas pessoas também merecem um olhar inclusivo, de que são adultos que precisam, sim, né, de uma flexibilização do trabalho, de uma flexibilização das leis, de uma flexibilização, gente, da sociedade como um todo. Né? Quando a gente está falando do aumento do suicídio, nem sempre o suicídio está totalmente atrelado à depressão. Claro que uma situação de exclusão social gera um processo depressivo, né, Bruna? Mas uhum. o que a gente tem que eliminar são os problemas desde o início, né? Então, assim, dar condições para esse adolescente que tem TDAH, porque a criança, ela não tem um planejamento de futuro. A gente vai começar a ter na adolescência, né? Quando a gente tem que escolher a faculdade, quando a gente tem que Sim, escolher o que vai fazer no futuro aos 17 anos de idade, né?
E eu vejo os adolescentes com TDAH, eles nem sempre sabem o que querem fazer imediatamente. É E aí, outro ponto, né? quando o coleguinha A fala assim, olha, indecisão. eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vejo que eles ficam com aquelas carinhas assim, tipo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Travei? Voltei? Travou. Fala aí. Voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Ai, é a internet falando pra gente calar a boca, já que já deu a nossa hora. Bruna, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? A gente esqueceu de falar de algum ponto? Não, acho que é isso. Tem muita coisa para falar no TDAH, né? Eu lembrei aqui da É, questão das compulsões também, né? Que às nossa, é vezes, verdade, sim. né? Compulsões, você falou do impulso, falou da questão da pesquisa, né? Da criminalidade, e aí eu lembrei das compulsões. Então, os vícios, né? As compulsões alimentares, vícios em drogas também. É um índice aí que está dentro das pesquisas, né? Por conta dessa questão da dificuldade em lidar com a impulsividade. Então, uma válvula de escape também é a questão das compulsões, né? E aí também você pode Sim. pensar na ansiedade, né? Que acaba também as compulsões estando ligada ali à ansiedade, então uma válvula de escape, vou me enfiar em alguma compulsão. E aqui em casa, por exemplo, eu percebo muito a questão da alimentação, que a gente tem prestado bastante atenção, a escola pontua isso também, e a questão dos jogos, né? Como é difícil. E aí eu vejo que não é, eu achava que era uma questão também assim, personalidade. Não, gosta, a criança que gosta de comer, gosta de jogar. Mas eu vejo que não é bem isso. Tem a ver aí, é um pezinho do TDAH também que influencia nisso, né? E o olhar que a gente precisa ter. Os processos de compulsão e vício. Quando a gente vai falar com jovens viciados, a gente vê que a maior parte tem patologias, entre elas o TDAH, e que eles buscaram, a princípio, a automedicação. O alívio do sintoma, né? O alívio do pensamento acelerado, o alívio de todas as sensações de angústia, de depressão, de ansiedade que o transtorno traz. E aí eles começam tentando buscar esse alívio e acabam se afundando porque quimicamente ele não é capaz de controlar um impulso, né? Um impulso, seja ele para o álcool, para a droga, para a comida, e aí ele acaba então entrando numa roda de vícios. Isso é bastante importante, ainda bem que você lembrou. E aí nos faz repensar, enquanto sociedade, que se a gente criar uma estrutura social que trate o TDAH, a gente pode, mais para frente, ter um índice de viciados em drogas e em álcool muito menor. E Sim. vale muito a pena essa reflexão. E essa é a grande verdade, porque às vezes a gente fala sobre criar casas de recuperação, criar coisas assim, e na verdade o problema está ali na questão da saúde básica, que é a gente tratar o TDAH de forma importante, de forma relevante hoje, para que esse jovem ele não tenha que se automedicar ou buscar alívio de nenhuma maneira, que ele possa ter estrutura interna para tentar se desvencilhar disso. Não estou dizendo que todas as crianças com TDAH têm vícios, não é isso. Mas eles são compulsivos e em alguma coisa eles vão apresentar essa compulsividade. O Miguel, você está dizendo que é a comida, né? Uhum. O Lucas, ele deixa de comer. Ele é o contrário, mas é um deixar de comer mesmo. Ele não come, ele não quer nem água. A gente já teve que levar o Lucas para tomar soro no hospital porque ele estava desidratado, porque ele se recusava a comer e a tomar água. Esse também é um tipo de compulsividade, gente. É como se fosse uma anorexia nervosa. Então, nós temos que ficar de olho nas crianças com relação a isso desde cedo, né? A impulsividade, às vezes, está aí, igual os jogos. A gente, quando oferece um jogo para o Miguel, ele sofre. Para quando acabou, nossa, o mundo acabou para ele.
Ele sofre porque ele não consegue se desvincular daquela ação, que é um vício, gente. Porque eles Vício. estão E é triste. alimentando. É triste, E, porque as crises que eles têm é de. Como que fala? O viciado quando tem crise? Abstinência. abstinência. Eles têm Abstinência. abstinência. É. E aí a criança tem um comportamento compulsivo, às vezes por algum brinquedo, alguma ação, alguma brincadeira, um desenho, assistir televisão demais, assistir um episódio atrás do outro de Nossa, é. de uma determinada série. Ele é compulsivo, né? E não é incomum eles terem a comorbidade com toque, né? O TDAH e Fora, o toque, ó. fora as estereotipias, olha aqui. Tem muita coisa para falar ainda. Eles também têm os flippings, né? Eles É, criam manias, né? Movimentos que eles gostam de executar, mas é mais por mania. Mesmo assim, a sim. gente coloca todos na avaliação, igual o Miguel, a gente vai reavaliar para autismo leve, porque também esse é outro ponto. Além do É. TDAH severo se parecer muito com TEA, a gente vê uma série de crianças que têm TDAH severo e autismo leve não sendo diagnosticado adequadamente porque os sintomas do TDAH basicamente eles atrapalham o diagnóstico. A gente só consegue diagnosticar esse autismo leve quando a gente consegue controlar os outros sintomas. Igual quando o Miguel chegou para nós, ele estava muito exacerbado no TOD. Ele só tinha sintoma de TOD, ele se opunha a tudo, gente, até as atividades que eram extremamente prazerosas na terapia, as brincadeiras, ele se opunha a tudo. Quando a gente conseguiu normalizar, baixar esses sintomas, a gente começou a ver que ele tinha traços que poderiam estar dentro do espectro autista. Né? Ele tinha flipping, ele tem hiperfoco, várias coisas. Pode não ser, mas que merecem ser avaliados. A gente não pode deixar para lá. Não podemos ignorar e não podemos determinar a ausência do TEA diante de um quadro grave do TDAH. Sim. Eita, os cachorros aqui, meu Deus, barulho. Os cachorros, os cachorros mandando a gente calar a boca já. Vai embora! Parem de falar! Bom, chegamos ao final da live com 19 pessoas. Agradeço muito a vocês. Agradeço a todos que têm acompanhado a gente em todas as lives. Amanhã vai ter uma live linda, linda com a Miúcha. A gente vai falar sobre adoção, sobre inclusão das crianças adotivas na escola e vamos falar sobre adoção de crianças com deficiência. Vai ser bem legal, porque na segunda-feira se comemora o Dia Nacional da Adoção. E no sábado também a gente vai ter uma live com o nosso pequenininho, João Vitor, que foi adotado pela Marcília. Os dois vão falar com a gente também sobre adoção aqui. E vai ser muito gostoso entrar nesse universo aí, porque as crianças com adoção têm outras demandas psicológicas e outras demandas de inclusão que merecem ser tratadas por nós profissionais e pela sociedade como um todo. Bruna, muito obrigada por hoje. A gente vai fazer outra. Ah, vamos sim, gostei. Você estava nervosa. Imagina. Eu tava super nervosa, mas até que deu certo, né, gente? Vocês dão um feedback aí depois. Mas obrigada, Amanda. Obrigada a gente. você, meu amor. Obrigadão por tudo. E até a próxima, a gente marca outro assunto. Vamos falar de TOD. Porque é verdade, ficou o Todd aqui meio de Vamos falar ladinho, do depois a gente TOD. fala de Todd. Vamos sim, Tchau, ó. gente. A Eliane está falando parabéns, adorei. Ó, já temos um feedback bom. Tem vários corações. A Rita também. Um beijão, gente. Boa noite, Beijo, até gente. amanhã. Obrigada. Beijo.